Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal. Reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Caridade Fraterna. O idiota e a moeda. Conta-se que numa cidade do interior, um grupo de pessoas se divertia com o idiota da aldeia. Um pobre coitado de pouca inteligência vivia de pequenos biscates e esmola. Diariamente, eles chamavam o idiota ao bar, onde se reuniam e oferecia a ele a escolha entre duas moedas, uma grande de R$400 e a outra menor, de R$2.000. Ele sempre escolhia a maior e menos valiosa, o que era motivo de riso para todos. Certo dia, um dos membros do grupo chamou-o e perguntou-lhe se não havia percebido que a moeda maior valia menos. Eu sei, respondeu o tolo. Ela vale 5 vezes menos. Mas no dia que eu escolher a outra, a brincadeira acaba e eu não vou mais ganhar a minha moeda. Porém, podem-se tirar várias conclusões desta pequena narrativa. A primeira: quem parece idiota nem sempre é. E a segunda: quais eram os verdadeiros idiotas da história? E a terceira: se você for ganancioso, acaba estragando-os com a sua fonte de renda. Mas a conclusão mais interessante é a percepção de que podemos estar bem mesmo quando os outros não têm uma boa opinião a nosso respeito. Portanto, o que importa não é o que os outros pensam de nós, mas sim quem realmente somos. Autor, se eu não me engano, é do Arnaldo Jabor essa história. E eu encontrei ela na internet. Era uma historinha bem curtinha, mas bem interessante acerca dessa questão da autovalorização, né? O rapaz era chamado de idiota a cidade inteira, porém ele sempre se dava bem. Como ele disse para o outro rapaz: se eu pego a menor, a brincadeira vai acabar e eu danço. O que a gente quer? O que a gente pode refletir sobre essa questão? Quantas vezes a gente deixa de se sentir melhor, né? Eu acho que esse é um ponto interessante, de fazer aquilo que o coração da gente está pedindo, pura e simplesmente porque você fica pensando no que os outros vão dizer de mim. Ah, e se me chamarem de idiota, né? E se falarem que eu sou um bobo? Então não, eu tenho que mostrar que eu sou inteligente, que eu sou esperto, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Um exemplo clássico, né? Você tem aquele emprego, isso está muito comum, se vocês eu vou dar esse exemplo agora porque eu estou vivenciando um momento na minha vida que eu tenho tido acesso a histórias de muitas pessoas que tem acontecido isso na vida. A pessoa tem aquele emprego dos sonhos, né? É um advogado de sucesso. Eu ouvi, inclusive, há pouco tempo atrás, a história de um advogado de sucesso, que era, inclusive era como é que fala, funcionário do governo, do tribunal, de algum tribunal aí, enfim, ganhava muito bem, rios de dinheiro. Um outro também que trabalhava no setor financeiro, enfim. Uma galera que estava assim, muito bem, mas não estava feliz. E aí todo mundo em volta, mas você tem o emprego dos sonhos, mas você é realizado, que inveja de você, olha que coisa boa que você tem. E aí essas pessoas tiveram a coragem de fazer a troca por profissões ou por ocupações que não chegaram financeiramente próximos do que eles naquele momento, próximo do que eles tinham em mão, né? Era aquela história, um pássaro na mão e outro voando. Eles escolheram por voar junto com o pássaro. Mas com o tempo, por fazer aquilo que gosta e aquilo que estava pulsando dentro do coração, passaram a ganhar mais do que ganhavam na outra profissão. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente deixa de realizar, deixa de ir em busca de coisas que a gente quer, que a gente acredita dentro do coração da gente, que é possível, que dá para acontecer, e a gente não faz porque o que os outros vão dizer de mim. Mas na historinha, você já pensou se o rapaz ficasse prestando atenção no que os outros vão dizer de mim? Ele teria ganhado R$2.000 uma vez e não mais.
1, 2 vezes no máximo e não mais. Ele falando, eu escolhendo o menor todo dia, no tempo, ao longo do período, ele acabou ganhando muito mais do que R$2.000, né? Ou seja, ele colocou o ego embaixo do braço, e isso é interessante, né? A gente muitas vezes fica, mas o que os outros vão falar de mim, né? Por ego, isso é o ego de, ai meu Deus. Normalmente pessoas bem resolvidas com elas mesmas, que é o caso aqui deste rapaz, elas sempre se dão bem na vida, por quê? Porque elas fazem aquilo que acalenta o coração delas, sem se preocupar com o que o outro vai achar. Se eu tô vestido um chinelo de cada cor, se eu tô com uma camiseta virada do avesso, tudo bem, eu tô me sentindo bem assim, não há problema nisso. Eu vou dar um exemplo, vocês sabem que eu gosto de me usar de exemplo, de uma situação que aconteceu comigo hoje, agora há pouco. Eu dificilmente vou na academia do prédio, né? Mas estou tentando fazer aí um momento geração saúde na minha vida, enfim, desci para o prédio, desci na academia do prédio para fazer exercício. Cheguei na academia, estava fechada, eu falei, ai que bom, não tem ninguém, porque no finzinho da noite geralmente é cheio. Fui, peguei a chave, na hora que eu tava pegando a chave apareceu uma mocinha, está indo pra lá, ai que bom, vamos lá fazer exercício. E aí a mocinha, tipicamente uma pessoa que você percebe que está acostumada a fazer exercício, eu liguei a minha esteira e comecei a andar a passos de tartaruga, né? Então, né? Muito devagarzinho. A mocinha do lado já ligou a esteira, já começou já ligada no 580 já. Aquela situação eu comecei a me sentir envergonhada. De olha, eu tô aqui, eu tenho uma academia no meu prédio, eu tô aqui, olha, o que será que ela tá pensando de mim? Poxa, eu aqui andando tão devagar e ela já tá correndo. E aí eu me percebi, e me deixei nos primeiros instantes, nos primeiros 5 minutos da caminhada, eu ali querendo até andar um pouco mais rápido para não ficar feio, né? Porque a mocinha tava ali já correndo e eu ali no passinho da tartaruga. Aí na hora que eu me percebi fazendo isso, eu falei, para com isso, Luciana. Seja você mesmo, que mal há nisso. Mas aí eu estou trazendo essa situação até de me exemplificando o quanto é importante a gente se a auto-observação. E no momento que eu me percebi querendo andar mais rápido porque a moça estava correndo e eu estava ali do lado dela na academia e estava ficando feio para mim, eu percebi, eu falei, mas em primeiro lugar, como nós seres humanos somos naturalmente competitivos, né? Então a gente quer competir. A gente quer ser melhor, a gente quer ter o melhor salário, a gente quer ter o melhor emprego, a gente quer ter o melhor cargo. A gente pode até não ganhar bem, mas a gente tem o melhor cargo, né? O lixeiro ganha melhor do que eu que trabalho no escritório, mas eu trabalho no escritório, ele é lixeiro. A gente tem essa competição de ego desnecessária. E aí eu percebi naqueles 5 minutos que eu falei, olha que interessante, né? Isso foi uma situação corriqueira que aconteceu comigo, mas olha que interessante. Situações como essa, em outros âmbitos, eu ali naquele momento poderia, né, continuar nessa briguinha de ego, né, nessa coisinha de querer ilustrar meu ego, querer acelerar e poderia até ter me machucado, né, ou me cansado mais do que o necessário. Então foi uma situação corriqueira do dia a dia que demonstra, né, e aí é interessante, naquele momento eu falei, poxa, eu já tinha mais ou menos preparado o tema de hoje, eu falei, eu vou levar isso como exemplo. E aí percebi assim, qual que é como é que sair dessa situação? A autoobservação. Aí eu me observei, falei, peraí, eu não corro como ela. E aí é interessante a gente aceitar os nossos limites, isso é fantástico. Eu não sou um atleta. Eu não corro todo dia, eu não ando todo dia, eu não faço exercício todo dia. Então por que é que eu tenho que querer ser uma atleta? Só porque a mocinha do meu lado é uma atleta e eu tô aqui do lado dela, moro no mesmo prédio, então eu tenho que correr também? Aceite os seus limites, aceite as suas fraquezas. E no momento que eu conseguir me aceitar e respirar fundo e falar, vou andar aqui no passinho da tartaruga e vamos, que é esse o exercício que eu vou fazer hoje. Na hora que eu consegui tirar o ego, vencer o ego, eu fiz o meu exercício naturalmente. Então, isso é uma situação, né, corriqueira, mas se a gente não prestar atenção no dia a dia, quantas situações a gente acaba como é que fala? Se aviltando, se maltratando diariamente por causa do ego. Porque o que vão falar de mim? Né?
Poxa, mas você tem o emprego dos sonhos e vai jogar isso pro alto? Vou, porque não é isso que me faz bem. Poxa, mas você tem um casamento dos sonhos e vai jogar isso por alto? Vou, porque eu não estou feliz nesse casamento. Mas ele é lindo, ele é isso. Ou ela é linda, ela é isso. Mas não me faz bem. De fato, ela é uma pessoa ótima, fantástica, mas eu não tenho mais a mesma paixão. Não me sinto mais... já não me dá mais o mesmo tesão, né? Não me dá mais a mesma gostosura de estar junto. Não tenho porquê mais continuar. Ah, mas o que vão falar de você? Imagina! Você é uma idiota de jogar isso fora. Você é uma idiota de largar essa mulher por aí. Tá, eu sou um idiota, mas eu sou um idiota feliz. Como diz aquela frase que rola bastante aí nas redes sociais da vida, o que é mais importante para você? Ter razão ou ser feliz? Né? E aí essa historinha, ela traz exatamente isso, né? E outra coisa importante, a persistência e o amor próprio, né? Persistir naquilo, principalmente quando você está indo em busca, né, de realizar algo. E aí eu vou trazer uma outra situação da minha vida, né? Uma situação que eu estou passando na minha vida também, que se você não tiver persistência, vai cair por terra, não acontece. Você tem que acreditar nos seus sonhos, você tem que acreditar que é possível. Porque a única pessoa, o sonho é teu, né? Se o sonho é teu, a única pessoa capaz de fazer o sonho existir é você. Como diz a musiquinha, hoje eu estou citando frases, né? Como diz a música da Marina Lima, sonhos são como deuses, se você não acredita neles, eles deixam de existir. Então nós temos que acreditar naquilo que a gente quer, e persistir e acreditar que é possível, e ir em busca do que precisa ser feito, o que você precisa se desenvolver para realizar aquilo que você quer, porque é possível. E aí eu gosto sempre de dizer isso, que o universo está a nosso dispor. E para quem gosta aí de ir em busca de entender um pouco de energia, astrologia e tudo mais, sabe que nós estamos passando por um momento terreno que a questão do pensar, né, aí tem aí a física quântica, quem quiser aprofundar um pouco mais no assunto, a questão do pensar e realizar, né, eu penso, concretizo na minha vida, parece que está ficando mais rápido, né? Então a gente tem que tomar cuidado até com o tipo de pensamento que a gente pulsa. Ai, a vida está difícil, realmente está tudo em crise, tá difícil. Aí você fala, tá em crise. Aí eu achei interessante, eu e minha mãe esse final de semana, a gente conversando. Tá em crise. Aí você olha o carnaval. Mas aquele monte de gente fala, nossa, se tivesse crise, o pessoal tava triste, né? Estaria em casa. Não tem um hotel que não... Isso, não tem um hotel para ir no carnaval, tá tudo lotado. Não quer dizer, será realmente que existe uma crise do tamanho que estão pintando? Não estou dizendo que ela não exista, mas será? E aí, assim, também não estou dizendo sai torrando seu dinheiro, não é isso. Mas a gente tem que prestar atenção para não se deixar levar por energias exteriores e deixar de realizar aquelas coisas que teu coração está pedindo. Tem coisas que você fala, eu sei, lá, sabe? Porque, pessoal, tudo que nós precisamos para viver e para se dar bem nessa vida está dentro da gente. A gente pode ficar caçando, e é por isso que a gente não consegue a maioria das vezes, porque a gente fica caçando aqui fora, né? Achando que é o outro, é o não sei quem, a gente fica colocando a responsabilidade da nossa vida na mão do terceiro, né? Do exterior. Mas tudo que a gente precisa para se desenvolver está dentro da gente. Temos essa capacidade. Então, por que não acreditar que é possível? Por que não ir em busca de realizar aquilo que se quer? Por que acreditar que tem... Não estou dizendo que você sai torrando dinheiro, que não tem crise, que é tudo besteira. Não é isso. Mas ouve o teu coração. Era isso que eu queria dizer, que tinha fugido o fio da meada aqui. Ouve o teu coração. Tudo que a gente precisa está dentro da gente. O corpo da gente, ele é um guia, um direcionador. Eu falo, o cara lá de cima, queira você dar o nome que você queira para esse cara lá de cima, ele nos deu o corpo pra gente com sensações, e essas sensações nos guia. Sabe aquela coisa, isso não tá me cheirando bem? É o teu sexto sentido falando, não vai por aí. Sabe aquela coisa que fala, ai, dá um friozinho na barriga e parece que tinha alguma coisa que não estava legal? Normalmente, quando você faz, você fala, putz, devia ter ouvido meu sexto sentido.
E sabe aquela coisa que pulsa dentro do coração gostosinho? Poxa, eu acho que... E não adianta, gente. Todo mundo tem isso. Não adianta você falar, eu nunca senti isso. Eu não sei o que é isso. É só parar para prestar atenção em você. Que você tá tão louco aqui fora, pendurado, né, em tudo quanto é coisa aqui fora, e esquece de se pendurar aqui dentro. Porque o coração da gente diz, olha, aqui é um caminho legal. Aqui é um caminho mais... Quando a gente começa a pensar nas possibilidades, o coração da gente fala, aqui dá uma dificuldade, mas acho que dá. Aqui não, sabe? O coração fala, tem uma coisa no peito que dá um apertinho, ou dá uma sensação gostosa, ou dá um frio no estômago. Presta atenção. Isso uma intuição. É uma intuição. E isso, minha gente, nada tem a ver com religião. Intuição, todos nós temos. Isso é uma das ferramentas que o corpo da gente tem. Isso aí, se você é ser humano, você tem. Independente da linha da filosófica que você curte, que você pulsa, se você é ser humano, se você está aqui vivo, me ouvindo, é porque você tem. Independente de estar com carne, sem carne, tá me ouvindo? Você tem intuição. Você tem esse negócio que te direciona para você se dar bem na vida. Porque todos nós temos sim a capacidade de nos dar bem da vida, de sermos felizes, desde que possamos ouvir a nossa verdade, como o rapazinho da história. Se ele fosse dar ouvido para que todo mundo falava, ele tinha ganhado R$2.000, no máximo 4. Ele ouviu o coração dele e ignorou a risada dos outros, ele estava ali, já ganhou bem mais. Se ele já estava há muitos anos fazendo isso, ele já ganhou muito mais do que R$4.000. Percebe? Se eu tivesse continuado querendo competir com a mocinha da esteira, eu poderia estar aqui hoje com o joelho machucado, neste momento com a perna doendo. Então aí você fala, mas tá, entendi tudo, como é que eu faço para isso dar certo no meu dia a dia? Autoobservação, autoconhecimento. Eu sei que no ouvido de uns, lá vem você com esse papo de autoajuda, de autoconhecimento. Mas, pessoal, eu sinto muito para aqueles que não gostam, mas é a realidade dos fatos. Se você não se conhecer, balbal, não deu certo. E aí, como eu falo quase toda semana aqui, cada um tem um risquinho no dedo. São 7 bilhões e deve estar quase chegando nos 8 bilhões de nego neste planeta, ou seja, é nego pra caramba. Cada um com um risquinho, não tem ninguém igual a você. Então, só você sabe aquilo que te faz bem. Então só você pode realmente se conhecer. Eu posso até tentar te ajudar, que é o que nós estamos aqui fazendo neste momento, trocando a ideia. Como eu sempre digo, não queremos ditar verdade, estamos aqui trocando ideias para que você possa refletir acerca desse tema e buscar a tua verdade. Para quê? Para que você se dê bem na vida. Todos nós temos essa possibilidade, né? E aí, né, quem gosta de ciência, quem gosta da coisa mais preto no branco, vai em busca da física quântica para você ver o que tem se descoberto, o que a ciência tem descoberto em relação a esse tema, a relação ao tema das infinitas possibilidades que nós temos na nossa mão a todo instante. É possível, sim, realizar milagres na nossa vida, né? Isso não é porque ele é sortudo, isso não é privilégio de poucos. Não, você é um ser humano, você pode, mas tem que arregaçar as manguinhas e agir, produzir, trabalhar, se desenvolver, né? Se fosse só comprar uma pílula na farmácia e tomar, tava todo mundo muito bem, né? Que é o que o pessoal tende a fazer, né? Compra aí as linas da vida, né? A sertralina, os onsedazina, os montes de ina, dopamina, né? Dopamina é hormônio, enfim. Mas, né? Os montes de pílulazinha achando que engolindo aquela pílula será o fim dos problemas. Não estou dizendo que você não deva tomar medicação, porque medicação ela é necessária, porque o teu organismo necessita por um instante, por um período. Mas você não tem que fazer disso sua muleta. Entendeu? O corpo, de fato, em determinados momentos, precisa da substância para te ajudar a sair daquela situação biológica para que você tenha força para continuar. Mas você tem a força para continuar, levantar e continuar a tocar a tua vida. É possível, minha gente. Né? Quantas histórias vocês já não ouviram de pessoas que foram desenganadas pelos médicos e viveram 20, 30, 40... O médico morreu e a pessoa continuou viva. Por quê? Acreditou que era possível.
Então, o ponto reflexivo dessa noite é que você possa perceber no seu dia a dia se você está deixando, quem que você está ouvindo, né? Você está deixando de vivenciar uma vida mais tranquila porque você está com medo do que os outros vão dizer, ou você está tendo uma vida tranquila apesar do que os outros estão dizendo. É uma escolha sua. Como eu disse aqui em instante, eu não quero ditar a verdade, eu quero incitar a reflexão pessoal, porque é com base na sua reflexão pessoal, no seu estado interior de paz, que a tua vida será tranquila, né? Falo novamente, cada um é um, cada um sabe o que é bom para si. Então, como reflexão, que você possa perceber e observar na sua vida, para que você se desenvolva, realize, né, e haja aí, tenha atitudes na sua vida de acordo com aquilo que pede o teu coração e a tua paz de espírito. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento, encerrando a reunião desta noite, agradecendo a presença e a participação de todos, pois sem a presença e a participação de cada um de vocês aqui esta noite, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, essa mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigada. Que possamos, como convite reflexivo dessa semana, observar a nossa vida. Se estamos angariando aí sofrimento para a nossa vida, com medo, né, do que as pessoas vão dizer para a gente, ou se a gente está em paz, mesmo que os outros estejam falando da gente. Percebe? Então que a gente possa, de uma maneira tranquila e serena, praticar essa reflexão e que possamos cada vez mais pulsar aí a nossa verdade, pulsar as ações de acordo com aquilo que pede o nosso mais íntimo ser. Pois todos somos luzes, como diz a música aqui, né? Que a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar. Somos todos luzes. Basta acreditarmos nisso e pulsar a nossa luz, né? Mas como eu sempre digo toda semana, que você possa praticar essa reflexão de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz e harmonia de espírito. Que todos possam ser agraciados de acordo com os seus merecimentos e suas necessidades. Agradeço a todos que colaboraram para a realização da reunião desta noite, muito obrigada. Agradeço a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Quero avisar a todos que na próxima semana não haverá essa reunião presencialmente, devido ao carnaval. Retornamos na próxima semana, na primeira semana de março, no dia 7 de março, retornaremos às nossas reuniões às segundas-feiras. Às terças-feiras. Agradeço mais uma vez a presença e a participação de todos. Tenham todos uma boa noite, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada e até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos.